Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 11 do 8º ano. E o tema da nossa aula é Iluminismo, os principais filósofos. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem desenvolvidos. Quais são eles? Recordar os ideais iluministas e relacionar com as ideias dos principais filósofos do iluminismo. Identificar os 5 principais filósofos iluministas e suas ideias. Apontar a enciclopédia e o ensino como mecanismos para propagar as ideias iluministas. Para isso, antes de mais nada, vai lá correndo, pega o seu livro, o caderno, lápis, caneta e borracha para fazer as anotações da aula de hoje, ok? Agora vamos dar início. Antes de iniciarmos a análise das ideias dos principais filósofos iluministas, vamos retomar os seus ideais? Então, temos 3 ideais iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade. O liberté, igualité e fraternité. Em que sentido? Primeiro, liberdade de expressão, ou seja, eu falo, eu penso aquilo que eu tenho vontade, eu vou me expressar daquilo que eu penso. E a liberdade religiosa, eu vou seguir a religião que mais se adequa com aquilo que eu acredito. Igualdade, em que sentido? Jurídico, principalmente. Ou seja, eu sou nobre, eu sou servo, eu vou ser julgada da mesma maneira. Não é porque eu tenho um sobrenome nobre, faço parte da família do rei, que eu vou receber uma punição menor que os demais. Uma igualdade também de oportunidades e de exercício da cidadania, questão de direitos e deveres, tem que ser iguais. Fraternidade, em que sentido? Fraternidade é aquela num propósito que a sociedade pense coletivamente, não se pense por um grupo específico, mas algo para o povo, para todos. Neste sentido, por que eu pedi para vocês relembrarem os ideais iluministas? Porque o iluminismo, essa corrente filosófica muito forte, principalmente no século XVIII, ela é baseada nesses 3 ideais, e os filósofos, os pensadores iluministas, eles vão pegar dessa ideia geral para montar as suas concepções em relação à política, à economia, à sociedade e assim por diante. Então, o LIF, a liberdade, igualdade e fraternidade, vai estar presente nas ideias de todos eles. Mas quais são eles? Nós vamos estudar na aula de hoje 5, sendo eles John Locke, Barão de Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e o Adam Smith, sendo o último mais presente na questão econômica. Não que o John Locke não tenha esse quesinho em relação econômica, o Montesquieu, Voltaire, ele é mais da parte política, assim como de certa forma o Rousseau, que também dá um pezinho ali na questão social. Vamos entender agora. O John Locke, coloquei para vocês a principal obra, de onde é tirada as ideias ali dentro dessa concepção iluminista. Nós temos 2 tratados sobre o governo de 1689. Ele é um pensador inglês e para ele todo ser humano já nasce com direitos naturais, é direito nato, nasce com ele. Quais são eles? Liberdade, felicidade e também a prosperidade. Esses direitos deveriam ser, na concepção dele, garantidos pelo governo. Então, esses nasceriam a partir de um pacto entre os indivíduos e a sociedade, que aceitaria ser governada para superar os conflitos, evitar as rixas entre si. Então, se os governantes não correspondessem aos interesses comuns, ou seja, do grande grupo, do coletivo, aí sim eles poderiam ser
destituídos, retirados do poder. Neste sentido, coloquei para vocês também um pequeno trecho, uma frase que sintetiza mais ou menos o pensamento do Locke. A liberdade do homem na sociedade não deve estar edificada sob qualquer legislativo, exceto aquele estabelecido por consentimento da comunidade civil, ou seja, eu consenti que aquele grupo de pessoas vai criar as leis para mim, mais ou menos como hoje a gente elege os nossos vereadores para criar as nossas leis dentro do município. Nem sob o domínio de qualquer vontade ou constrangimento por qualquer lei, salvo que o legislativo decretar de acordo com a confiança nele depositada. Eu confiei. É a questão da democracia representativa em que vivemos. Eu não faço as leis do município, mas eu tenho poder de escolha para escolher aqueles que eu acho mais compatíveis com o que eu penso para criar as leis por mim. E é por meio deles que é assegurado os meus direitos, principalmente liberdade, felicidade e prosperidade. Em que sentido? Será que temos mesmo essa liberdade, essa felicidade, essa prosperidade? Será que realmente, quanto mais eu trabalho, mais rico eu estou ficando? Como é que está funcionando isso tudo? É algo para a gente pensar, tentar puxar esses autores iluministas lá do século XVIII, XVII, para a nossa realidade atual. Barão de Montesquieu. Temos o livro O Espírito das Leis, de 1748. Ele era francês e defendia também a liberdade dos indivíduos, a qual deveria ser garantida por um conjunto de leis. Vejam como eles se assemelham nas suas ideias, nas suas concepções. Além disso, ainda mais um adendo, ele era a favor da existência de 3 poderes independentes, ou seja, um depende do outro, um não tem nada a ver com o outro. Quais seriam eles? Executivo, que executa as leis, legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que julga o cumprimento das leis. Vamos entender em termos de município. Nós temos o executivo, prefeito e secretarias. Legislativo, nós temos a Câmara de Vereadores. O judiciário, os juízes. Muito bem, temos a questão da lei, essa lei em termos nacionais, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela define que nós temos que ter 200 dias de aula, 800 horas, que são distribuídas ao longo do ano letivo. Muito bem. Quem vai executar essas ações aqui dentro do município? O prefeito, por meio da Secretaria de Educação, é quem vai colocar um calendário para ser utilizado ali por todas as escolas da rede municipal, porque estamos falando em termos de município. Em termos de estado, tem a rede estadual e assim por diante. Legislativo. Vamos pensar em questão de leis. De repente, o município, por exemplo, no município de São Bento do Sul foi aprovada a lei que faz com que todas as escolas tenham que ter a sessão cívica. Embora essa já é uma lei nacional, mas ela foi ainda pelo vereador Sabino, anteriormente, ela foi colocada à risca aqui no município. Então, essa lei criada pelo legislativo, né, com base numa lei nacional, ela tem que ser executada. Executada por quem? Pelo executivo, prefeito por meio das secretarias, que vai lançar orientações para as escolas. E o judiciário? Voltando à história dos 200 dias. Se a escola não cumpriu os 200 dias, é o judiciário que vai lá julgar. Vai primeiro pedir documentos, se realmente a escola não cumpriu esses 200 dias,
e daí vai julgar, vai dar uma pena para aquela escola que não cumpriu os 200 dias e as 800 horas. Mas para isso tudo vai ter a questão da investigação, buscar documentação para ver se ele foi executado ou não. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre o pensamento do Montesquieu. Liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Eu posso fazer tudo, falar o que eu penso, mas desde que seja de acordo com a lei. Agora, eu vou ter uma frase racista, por exemplo. Isso pode? É legal? Primeiro que é imoral, né? Eu ter um certo preconceito, agir de forma racista. E também é ilegal, vocês sabem que leis são inúmeras e que protegem todos que somos iguais perante a lei e temos os mesmos direitos. A ignorância, no caso ali, para o Montesquieu, é a mãe das tradições. Por quê? Aí é uma crítica direta na igreja. A ignorância. Eu não conheço, eu não vou atrás. Eu tenho alguém que interpreta para mim um documento, um livro, que dizem que foi Deus que fez. Então é a mãe das tradições, eu sempre vou fazer assim, porque eu não fui questionar, não fui buscar a ciência, usar a razão, usar a luz das ideias. Próximo, Voltaire, Cartas Filosóficas de 1734. Ele tem origem suíça, criticava veementemente o absolutismo, porque ele dizia que quando o rei tem o poder absoluto em mãos, ele tira a liberdade das pessoas. E é fato. E também criticava a igreja. Era a favor da liberdade de imprensa e da liberdade também de expressão, sendo este um mecanismo para livrar o povo da superstição e da ignorância. Porque se eu sou preso àquilo que me dizem como certo, eu vou ter essa superstição, essa ignorância, eu não vou buscar ampliar os horizontes. Porque se me disserem que eu fiquei doente porque Deus quis assim, eu sou rica porque Deus quis assim, eu não vou buscar melhorias da minha vida, eu não vou melhorar aquela situação de doença. Foi um também inspirador do despotismo esclarecido. Ou seja, eu sou rei, tenho o poder absoluto, mas o meu governo vai ser baseado em ideais iluministas, de liberdade, igualdade e fraternidade. Como Montesquieu, ele também defendia que a monarquia deveria ser preservada, porque até o Voltaire dizia que o povo era ignorante, o povo não sabia votar. Então, por isso, mantém o rei no poder. Porém, esse poder do rei é limitado conforme a existência de um parlamento. O parlamento seria um grupo de pessoas responsáveis por criar as leis daquele país. Mais ou menos, coloca o rei no poder, temos o grupo de vereadores aqui no município, que vão criar as leis para o povo. É como se fosse o povo criando a lei para o povo. Muito bem, sobre as frases dele. Quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade de fato, porque você, de certa forma, está preso a uma ideia. Quando o fanatismo gangrena o cérebro, a enfermidade é incurável, ou seja, a gangrena, aquela ferida, ele ficou encalacrado na tua cabeça. Então a enfermidade, essa doença é incurável, você nunca mais vai pensar diferente. Você é fanático a pensar somente aquilo que te colocaram na sua cabeça como sendo correto. Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social de 1762. Ele era suíço, era a favor do Estado democrático e republicano, por isso que ele era um dos mais aceitos, mais benquistos pelos burgueses na história de democracia, porque os burgueses não faziam muita parte assim da política. Para ele, o governo deve ser feito pelo povo e para o povo, a questão do coletivo, ali da fraternidade. Por isso, a defesa de uma república democrática. O contrato social seria um acordo pelo qual os homens
abdicam de todos os seus direitos naturais, aqueles direitos lá que a gente viu com Locke, em favor da comunidade, do bem comum, recebendo em troca a garantia de suas liberdades no limite estabelecido pela lei. Eu tenho liberdade, eu posso falar o que eu quero? Não, dependendo do que a lei estabelece. Para ele, o ser humano é naturalmente bom, mas acaba sendo desvirtuado pela sociedade. O ser humano nascer bom é a sociedade que o corrompe. Será que é assim? Então, todas as crianças nascem na sua pureza, são puros, mas se convivem num ambiente negativo, acabam tornando-se mal. Será que é assim? Mas e pessoas que nascem num ambiente bom, por que elas se tornam más? Então, isso também a gente pode pensar. Em estado natural, os homens são iguais. Os males só surgiram depois que certos homens resolveram demarcar pedaços de terra, dizendo a si mesmo: esta é minha terra. Então nasceram os vários graus da desigualdade humana. É aquela história, ele era de certa forma contra a questão da propriedade privada, porque seria aí o problema da desigualdade, aquela questão de querer colher aquilo que não se plantou. Então, neste sentido, ele criticava algo que depois o John Locke, já anteriormente o Adam Smith, vai defender em relação à propriedade privada. Adam Smith, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, de 1776. Principal obra ali que demarca a ideia dele em relação ao iluminismo. Pensador escocês afirmou que a economia funcionava por si mesma, ou seja, não precisa do rei dizer o que eu posso vender, a quanto vender, quando vender. Ele dizia que havia, por exemplo, uma mão invisível que vai dirigindo a economia, que vai fazendo ela funcionar. Ele era contra o mercantilismo, todas aquelas ideias, concepções do metalismo, do protecionismo alfandegário, entre outras. Viu o trabalho como única fonte de riqueza, é por meio do trabalho que eu vou me tornar mais rico. Logo, mais trabalho, mais rico fico. Será que é assim atualmente? Vamos entendendo. Pregava a livre concorrência e a não intervenção do Estado. Exemplo, aqui no município nós temos diversos mercados. Todos vendem os mesmos produtos ao mesmo preço? Não, não é o prefeito, o presidente, governador que vai determinar isso. É o que a gente vai dizer que há um liberalismo. Por isso que as ideias do Adam Smith fundamentam o liberalismo econômico que nós temos na atualidade. Não há intervenção do Estado na economia. Muito bem, o que ele fala sobre? A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Não é pelo luxo que tem nos líderes do país que se mede a riqueza, mas sim pela riqueza distribuída entre todas as pessoas. Aí entra a questão que eu falei anteriormente, a ambição universal de todo mundo, que colher o que nunca plantou. Então, a ambição universal do homem é colher aquilo que nunca plantou. Como assim? Se a minha riqueza ela tem que vir daquilo que eu faço, do meu trabalho. Então, essa é uma ambição que para ele não tinha muito sentido. Muito bem. Para finalizar, como é que essas ideias vão se espalhar, essas concepções vão indo? Por meio da enciclopédia, que é aquele compêndio, aquele resumo de todo o conhecimento adquirido até o momento, a questão do ensino obrigatório, fazer com que todos tenham um mínimo de conhecimento, ensino obrigatório, gratuito, ou seja, que seja mantido pelo Estado e laico, sem a intervenção da igreja. Por quê? A intervenção da igreja, Voltaire já dizia, leva ao fanatismo, porque vai ficar só pensando naquilo que a igreja diz como certo e não vai aumentar os horizontes, usar a luz, dar luz às ideias, usar a razão.
Então, são estes instrumentos que os ideais, as ideias iluministas acabaram se propagando pelo mundo. Na próxima aula, nós vamos estudar em relação à independência dos Estados Unidos, que foi um dos primeiros acontecimentos que vai receber a influência do iluminismo, as ideias iluministas, vai estar presente na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então, neste sentido, a gente vai ver as ideias iluministas colocadas à prova. Agora a gente vai para a atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, entendido essas concepções, feito suas anotações. Qualquer dúvida, volta aos slides, volta na aula de hoje. Bons estudos a todos, até a próxima e tchau!